Olá, navegantes da nave UFP! Hoje vamos fofocar mais uma vez. Diante do sucesso daquele vídeo onde a gente relatava algumas fofocas ali dentro do campus da universidade, casos inusitados e desmentimos um assalto, a gente se empolgou e decidiu fazer mais. Vamos tratar de histórias aleatórias da UFP e fofoquinhas, né? Porque isso é maravilhoso e vocês gostam de repercutir essas histórias. A primeira história que a gente vai contar é do moço que ele dormiu na UFP numa rede. Isso mesmo, numa rede. E a segunda história vai ser um papel higiênico perdido que resultou num caso na UFP in Love. Quer entender tudo isso? Então, já deixa o like aqui se você ainda não deixou, se inscreva se você ainda não é inscrito e vem com a gente. A primeira história que a gente vai relatar é do moço que dormiu lá no campus da Universidade Federal do Piauí, numa rede. Isso mesmo, a pessoa armou uma rede ali e dormiu, tirou sua sonequinha ali da tarde, provavelmente, depois do almoço, é o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. A gente tinha até colocado essa imagem lá nas nossas redes sociais. E hoje a gente vai conversar com a pessoa que estava dormindo nessa rede, que inclusive ela nos relatou que a imagem que a gente divulgou, as duas fotos que a gente divulgou nas redes sociais, não eram a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. A gente conseguiu conversar com uma delas e entender, mas afinal, qual é a explicação por uma pessoa dormir numa rede na Universidade Federal do Piauí, já que não é uma prática muito comum que a gente anda vendo por aí. Então, a pessoa de uma dessas fotos se chama Eliel e ele cursa licenciatura em matemática e ele respondeu umas perguntinhas que a gente fez para ele. A primeira pergunta que a gente fez para ele foi: por que a ideia de dormir na UFP? Bom, a ideia de dormir na UFP surge basicamente da necessidade de descansar, né? Porque a primeira semana ela foi bem corrida e aí, como eu sou do interior, não tenho esse costume de pegar ônibus, foi bem cansativo para mim, porque também eu tô em casa de parente e na casa dos meus parentes durante o dia para descansar não dá muito certo, porque a casa é pequena e a gente passando direto. A ideia veio da necessidade de descansar um pouquinho, né? E aí tô até tentando a residência universitária para mim não ficar tão cansado. Como vocês puderam ver, a minha pergunta foi extremamente ridícula, porque todo mundo que decide dormir numa rede é porque realmente precisa descansar. Então, eu poderia ter evitado essa pergunta, mas eu fiz mesmo assim, né? Porque para mostrar um pouquinho de credibilidade nesse quadro. Mas é importante ressaltar que ele deixou claro que quer tentar residência universitária para poder descansar ali com mais tranquilidade dentro do campus, né? E falando em medo, muita gente comentou ali nas nossas redes sociais e mandou mensagem pra gente perguntando: ele não tem medo não? Uma onda de assaltos ali naquela semana, meio turbulenta ali do começo do período, não deu assim um receio não de estar dormindo ali com tanta tranquilidade ali na UFP? E eu tive medo, de estar deitado lá naquela rede sozinho, mas aí eu tava com muita vontade de descansar, né? Como a vontade de descansar era maior do que o meu medo, levei a rede e fui descansar. E uma questão que foi levantada também ali com a postagem dessas imagens é: por que a UFP ainda não tem um redródromo? O que ele acha da UFP ter um local destinado à armação de rede para todo mundo poder dormir em paz ali, logo depois do almoço ou em algum outro horário aleatório ali de aula vaga? O que ele acha disso? E a ideia do redródromo é perfeita. Super apoio essa ideia aí. Então é isso, fica aí a indicação de um redródromo. Redródromo, meu Deus, que palavra complicada. Redódromo. Inclusive tem que ter um redódromo em cada setor da UFP, porque senão, o que adianta ter um redódromo só num setor, aí você tem que atravessar o campus inteiro, seja de ônibus, seja a pé, para poder dormir no lugar. Tem que ter um em cada campus, umas armaçãozinhas. Não é muito difícil não, falta só empenho, isso é um fato. E é isso, muito obrigado Eliel por ter compartilhado aqui esse relato. E a segunda história que dá título a esse vídeo: a pessoa que perdeu um pacote de papel higiênico, e essa história tomou proporções assim meio que inusitadas, digamos assim. E para entender um pouco dessa aleatoriedade dessa história, a gente conversou com a estudante dos posts. Foi assim que ela pediu para ser definida. E ela mandou todo o seu relato da proporção que essa história tomou ali dentro do campus da Universidade Federal do Piauí. Sim, admin, foi o seguinte. É gripe? Benegripe. Eu fui comprar no açaí atacadista, né? Porque fica perto da UFP, eu achei uma maravilha. E a mamãe tinha me passado um dinheiro pra mim ir lá e comprar umas comprinhas pra casa. Pra durar a semana, né? Fui lá 11h15, que a aula tinha terminado cedo. Isso andei. Fui do CT pro açaí atacadista andando. Comprei as comprinhas, fui voltando. No sol quente.
Ponto. Bem, ela fez uma longa viagem, né, de peregrinação do CT para o açaí ali, daquela região ali meio escondida da UFP. Uma longa viagem. Não tem nem linha de ônibus que vai pra lá. Ou você pode ir a pé, ou não ir. E precisar ainda mais. Mas é isso. É importante salientar esse desafio. E eu, beleza, no Sol Kitchen, andando do açaí pro CT. Aí apareceu um menino num carro prata e me oferecendo carona, né? E eu sei de todas as possibilidades de ser assassinada e tal. Inclusive, eu gosto muito de ler sobre isso, sobre serial killers. A história toma um rumo muito bom, né? Que a pessoa do nada vem. Nossa, eu adoro história de serial killer. Será que hoje é meu dia? Ai, que emoção não. Continuando. Mas, minha gente, o sol tava tão quente. Eu não parei pra pensar, entendeu? Aí eu agradeci demais, falei, doido, obrigado demais, doido, não sei o quê. Aí, quando eu entrei no carro, eu percebi uma coisa peculiar, que chamou bastante atenção. O que será? Eu entrei no carro, eu percebi que no antebraço esquerdo dele tinha uma tatuagem do Rock Lee, aquele personagem de Naruto. Aí ele me falou que tava fazendo educação física, que tava indo no último período de educação física, que tava indo pro RU e tal. Aí eu falei que eu fazia engenharia elétrica. Cheguei no CT, porque foi muito rápido a carona. Aí eu agradeci bastante, meu Deus, obrigado demais e tal, não sei o quê. Saí do carro do menino com a cartela de 30 ovos na mão, bolsa cheia de coisa de compra da semana. Cheguei no meu bloco de engenharia elétrica. A primeira coisa que eu vejo é um rumo de calouro. Eles ficaram tudo assustados, porque eu tava chegando no CT com a cartela de ovo na mão. Teve um que criou coragem e perguntou se era pro trote. Aí eu peguei e respondi, mas tu acha mesmo que eu vou gastar 15 reais de ovo tacando em vocês, que eu nem conheço vocês? Mas é importante salientar o seguinte: qual é o primeiro pensamento que você tem na cabeça ao reparar que uma pessoa está andando pelos corredores da UFP com uma cartela de ovos? Vamos às opções. Letra A, trote. Letra B, trote. Letra C, trote. Ou letra D, é para levar para casa mesmo. As cartelas de ovos não foram usadas para um trote, foram para consumo próprio. Mas a pessoa que portava esses ovos foi vítima de um trote do destino. Aí a gente começou a conversar, eu com os calorinhos, né, lá e tal. Aí do nada eu percebi e senti falta de uma coisa muito importante na vida de todo e qualquer ser humano. A pessoa tem o DNA do João Kleber e isso é maravilhoso porque isso ajuda a segurar a audiência, inclusive sua, que está aqui nesse vídeo e que não deu like ainda. Não deu um like ainda, pelo amor de Deus, deu trabalho de negociar essa entrevista exclusiva, pelo amor de Deus, hein? Então deixa um likezinho, vai, na moral. Continuando. Eu senti falta dos meus papéis higiênicos. Eu pensei assim comigo, não é possível. Ele tava na promoção, R$15,59. Meu irmão, 12 rolos de papel higiênico, dupla face. Quando eu percebi que não estava ali comigo esses papéis higiênicos, eu fiquei assim desesperada. Vamos lá, vamos pontuar aqui uma parte importante, porque imagina aí, vamos lá, se você andando pela UFP já vai achar que alguém com uma cartela de ovo vai fazer um trote com você, imagina a pessoa andando com uma cartela de ovo e um pacotão de papel higiênico do lado. Você vai pensar o quê? Letra A, trote. Letra B, trote. Letra C, trote. Ou letra D, é para usar mesmo em casa, a pessoa comprou para si mesmo. Ou seja, mais evidências ainda que, numa situação dessas, a primeira coisa que você vai pensar é que você é vítima de um trote. Mas, continuamos. Porque eu tinha X dinheiros para gastar. Eu gastei X mais R$20. Só por conta que eu botei esse papel higiênico. A mamãe vai comer meu... Aí eu, beleza, eu fiquei desesperada. E aí eu ainda com os calouros, conversando com os calouros. Aí eu comecei a procurar... Eu me lembrei que ele tinha tatuagem do Rock Lee, que ele tinha um carro prata e que ele fazia o último período de educação física. Eu enviei um direct pro Instagram do CA de Educação Física. Enviei um direct pro Instagram da Atlética de Educação Física. Inclusive, enviei um direct pro UFP in Love.
porque eu queria achar meus papéis, gente. Minha gente, ó, as coisas estão tudo cara hoje em dia. Ou seja, ela tinha 3 pistas, como ela mesma relatou, tinha a tatuagem do Rock Lee, tinha um carro prata e ele fazia física. E vamos ver aonde essa história vai chegar. Aí, beleza, nada. Aí eu assisti mais outra aula de tarde. Aí quando eu cheguei em casa é que eu obtive a resposta e tal. De uma pessoa que me mandou o Instagram dele e tal. Aí conversei com ele, falei que queria os meus papéis. Aí, bicho, de noite, quando eu já depois das minhas aulas, quando eu cheguei em casa de noite, é que eu vi a repercussão no Pinhol, eu me desesperei. Eu pensei, meu Deus, meu namorado vai morrer de ciúme, bem aqui e tal. Aí foi a primeira coisa que eu falei, né? Foi pra ele. Que eu tinha pegado uma carona com um menino aleatório que eu nunca nem vi na vida. Que eu esqueci meus papéis higiênicos. Que eu tava muito triste. Que eu tinha perdido R$15,59. As pessoas começaram a shippar uma pessoa que perdeu seu papel higiênico e a pessoa que estava com o papel higiênico perdido da pessoa. Não tem nada a ver, a pessoa tem namorado, pelo amor de Deus, gente. Isso é carência que chama, né? Na falta de uma história empolgante, como aconteceu na semana passada, dos assaltos pela região da UFP, agora os estudantes começam a shippar esse tipo de situação completamente aleatória. Mas aí cabe uma coisa, mas aí também cabe o fato de que foi relatado na UFP in Love, qualquer situação vai ser motivo de shipping. Se os assaltos fossem notificados lá, o pessoal já estava shippando os assaltos com os estudantes? Talvez. Aí eu falei pro meu namorado, contei a história todinha, falei que encontrei ele também no Instagram, enfim, deu tudo certo no final. E terça-feira, quando eu for pra UFP, ele disse que vai me dar os papéis higiênicos. Então é isso, meus queridos, uma história completamente aleatória, onde uma pessoa perdeu seus papéis higiênicos, andou pela UFP com bandeja de ovo, tendo que se reafirmar o tempo todo que não ia praticar nenhum trote, mas parecia que ia praticar um trote. A história chega na UFP in Love, toma a proporção que tomou e do nada o pessoal já estava romantizando tudo isso. Mas é isso, a UFP in Love consegue transformar qualquer coisa em shipping. Fica aí a denúncia. Ou seja, nenhum filme mais bem escrito do mundo vai chegar numa narrativa dessas, tão absurda, caótica e aleatória quanto foi essa narração da estudante dos posts. Então é isso, meus queridos, obrigado pela paciência e pela audiência. Se você gostou dessa fofoquinha, mais uma vez deixe o seu like aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima!